Muito bem, irmãos, vamos ao nosso estudo. Nós estamos no livro de Êxodo, capítulo 20, estamos estudando os mandamentos, isso porque ele está no nosso roteiro. Nosso roteiro é estudar a Bíblia inteira. Começamos em 2018, já terminamos em 2018 a primeira vez depois de 19 anos estudando. Começamos em 2018 e o Senhor sabe até quando nós continuaremos estudando. Se for na mesma dimensão, 2038. Quem estiver aqui... Mas... nós temos alguns irmãos que nos visitam, temos aqui a Creuza, né, Creuza? Primeira vez na quarta-feira, né? Temos o Anderson, que também, pelo menos na quarta-feira, acho que é a primeira vez, né? É. Que bom, então vamos contar a partir dessa. Temos quem mais nos visitando aqui? Temos o Ivan. Temos o Ivan, que está ali, e a Sônia, né? Os irmãos que estão lá de Poços de Caldas estão passeando com vistas à moradia aqui em Praia Grande. Deus abençoe vocês, viu? Acho que visitantes são esses, né? Mais alguém? Acho que são eles. Sejam bem-vindos, voltem mais vezes. Muito bem, então, capítulo 20 de Êxodo. Nós estudamos na semana passada, concluímos o terceiro mandamento, né? Só fazendo aqui uma recapitulação, Êxodo 20. Os textos dos mandamentos se encontram em Êxodo 20 e... qual mais? Deuteronômio 5. Os dois textos que falam sobre os mandamentos, tá? Os mandamentos, embora eles tenham mais, às vezes vem um mandamento que tenha 3 versículos aqui, existe quase que um comentário junto, mas podemos dizer que o primeiro mandamento seria lá no versículo 3 do capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, né? Segundo mandamento, poderíamos resumir aqui no início do verso, no verso 4. Não, vamos ler junto? Não farás para ti imagem de escultura. Nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Mas eu resumiria, para a gente sentir, né, só o resumo: não farás para ti imagens de escultura. Nenhuma. Acabou. Aí vem um adendo, né? Nem do que é em cima do céu, nem embaixo da terra, nem na terra, enfim. Mas não farás para ti imagens de escultura. Terceiro mandamento, lá no versículo 7, o seu início. Como é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí vem um acréscimo lá. Mas só para a gente, isso fica mais fácil para a gente reter os mandamentos, né? Essas frases por si só já indicam o que está envolvendo esses mandamentos. Amar o Senhor acima de todas as coisas, né? Não fazer, né, imagens, não fazer imagens de esculturas, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E vem o quarto mandamento, que nós vamos parar um pouquinho nele hoje. Pode ler alguém, versículo 8. Lembre-te do dia de sábado para o santificar. Pode ir até o versículo 11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para ti. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Muito bem, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós vamos falar um pouco sobre esse mandamento hoje.
E a ideia, né, tudo que ele envolve é algo muito rico, né? A gente se aprofundando no que envolve esse mandamento, nós vamos ver que há muito que se refletir, que se considerar sobre ele. Muito bem, trata-se aqui de uma santificação do dia do Senhor. Há um dia, todos os dias, o Senhor é o Senhor de todos os dias. As mães não falam, né, no dia das mães, elas falam, o dia das mães é todo dia. Mais que isso, o dia do Senhor são todos os dias. Mas de todos os dias, há um dia que ele particularmente separou para que nós tivéssemos esse dia como um dia especialmente voltado para ele. E esse dia, diz aqui, é o 7º dia. Lembra-te do dia de sábado. Quando se fala em dia de sábado, é mais do que 7º dia, porque sábado é 7º dia para nós. Para o judeu, esse sábado é a palavra Shabat, que significa descanso, cessar, parar, uma pausa. É isso que significa o Shabat. Para nós atrelamos exatamente o Shabat com o sábado. Mas nós vemos que depois ele também menciona esse 7º dia. Então, a justificativa era o fato de que o Senhor criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Nós vemos que isso está aqui dentro da ideia, né? Lá no versículo 9 e 10 diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra e tal. E aí vem no verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, ou seja, por conta disso, o Senhor pega isso como uma razão, como uma justificativa para dizer, vocês também reservarão, descansarão o 7º dia. Não precisa nem falar que cientificamente, né, os médicos, a ciência, entende a importância desse descanso para o homem. Independentemente de ser a ordem do Senhor, a ciência reconhece a necessidade de um dia para que o homem recomponha as suas forças. E nós vemos aqui o Senhor estabelecendo dentro da sua palavra esse dia. A observação do sábado, ou do Shabat, era uma marca distintiva do povo judeu. É interessante, por quê? Porque os demais povos, que diferença faz, primeiro, segundo, se não houvesse a ideia, se não conhecer a Deus, isso não faria sentido. Mas quando esses povos entravam em contato com o Senhor,
pastor. Fica melhor que você, pastor. Vai alcançar aqui? Então vamos lá. Muito bem, eu ponho para cá, mais para cá, mesinha, pronto. Muito bem, então Êxodo 31, 14 e 15. Pode ler alguém? Vejam que o mandamento era algo severo, a pena era severa para aqueles que não cumprissem esse mandamento. Era um dia que todos deviam parar o trabalho. Nós vimos aqui no mandamento, e aqui Moisés vai descrevendo, né, aqui nos versículos lá de Êxodo, no versículo 10, né, ele vai descrevendo, ele vai detalhando. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ele começa: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ninguém dentro dos limites de Israel poderia fazer qualquer atividade nesse dia. Não está tratando as outras nações. Esse mandamento, essa ordem, essa ordenança era para o povo de Deus. Se tivesse um forasteiro, algum estrangeiro dentro dos limites de Israel, ele tinha que obedecer a esse mandamento. Das tuas portas para dentro, ninguém, nem animal, né? Nem a tua serva, nem o teu animal vai trabalhar. Essa era a ordem, uma ordem que deveria ser obedecida, e caso não fosse cumprida, essa alma, como diz lá no verso 31, no capítulo 31 de Êxodo, essa alma morreria. No mesmo livro, ainda no capítulo 35, fala a mesma ideia lá nos versículos 2 e 3. 35, 2 e 3. Pode ler alguém. Sábado do repouso, solene ao Senhor, quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis o fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Nada. Sábado era proibido eles fazerem qualquer obra. Cozinha na sexta-feira. Né? Até o sol se pôr. É isso. Né? A ideia, a lei, o mandamento judaico era esse. Eles eram obrigados, por lei, a cumprir esse mandamento, sujeitos, claro, à pena de morte, caso desobedecessem. No período intertestamentário, a Bíblia tem um espaço na Bíblia entre o livro de Malaquias e Mateus, né, entre os evangelhos, que é um período chamado período de silêncio. São 400 anos em que nenhum profeta se manifestou. Nesse período, nesses 400 anos de silêncio, os judeus começaram a dar uma interpretação particular e humana para esse mandamento. Nesse período eles começaram a querer detalhar coisas mínimas com respeito ao mandamento que deveria ser observado. O resultado disso nós vemos na vida dos fariseus já no Novo Testamento. Eles foram acrescentando detalhes.
Os historiadores relatam, que uma mulher judia, por exemplo, ela não se olhava no espelho no dia de sábado para não correr o risco de ver um cabelo branco e querer tirar. Os historiadores relatam exageros com respeito ao cumprimento dessa lei, de não ter obra nenhuma. Então, eles foram acrescentando. Quando nós lemos o Novo Testamento, vemos lá os fariseus que eram rigorosos, que iam além da lei, né? Esses que Jesus acusou tanto, eles foram pegando a forma deles observar esse mandamento nesse período. A gente vê o reflexo disso na vida dos fariseus. Lavar as mãos, por exemplo, antes de comer, isso era religião, não era uma questão de higiene. Lava as mãos. Não, isso era religião. Um bom religioso, ele não comia sem lavar as mãos. Por quê? Porque isso foi sendo acrescentado nesse período. E Jesus e os discípulos foram acusados com respeito a isso. Os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Questionaram Jesus. Né? Curas no sábado não podia fazer nada, inclusive curar. Para eles isso era descumprir o sábado, era desobedecer a lei. Ainda que muitas coisas, como Jesus disse, era por conta da inveja. Porque ele mesmo falou: qual de vocês que a ovelha cair no buraco, vocês não vão soltar, tirar ela de lá, só porque é dia de sábado? Porque as ovelhas iriam soltar. E vocês não querem que eu cure aqui um filho de Israel? Então, eles começaram a acirrar, né? A tornar mais radical o cumprimento da lei no que diz respeito ao sábado, nesse período. Então, isso Jesus condenou, né, muito. Eles exageravam, e isso fazia com que, e é interessante, por causa desse exagero, o povo respeitava os fariseus, porque eles pareciam os mais santos, pareciam os mais, e a gente às vezes também tem essa impressão, de que aquela pessoa que é muito, não pode, nós falamos: nossa, que santidade. Não é essa a ideia, né? Isso não significa santidade. Eles tinham tanta santidade, tanta coisa. No entanto, Jesus falou: mas vocês negligenciam a misericórdia, o amor, a justiça. Então eles se escondiam por trás dessa capa de santidade, na verdade. Eu sempre falo que quando cheguei no seminário, tinha um professor nosso lá, Reverendo Sebastião, e ele era aqui da região do centro-oeste do Brasil, né? O jeitão dele de falar era meio chucrão. Ele falava: olha, se vocês estão lá no alojamento, lá os seminaristas moravam tudo em alojamento. Se vocês verem lá um cabra, que ele é muito certo, tudo é isso, tudo é aquilo, fica de olho nele, toma cuidado com ele. E sabe de uma coisa? Não é regra, mas muitas vezes a gente se surpreendia com aqueles que pareciam os mais corretos. Jesus condenou, né, entre tudo que ele enfrentou lá no período dele, ali entre o seu povo, os fariseus foram os que ele mais censurou. Enquanto os fariseus, para o povo, eram os mais respeitados. Muito bem. Vale lembrar que o descanso no 7º dia também já era observado pelos judeus, ou deveria ser dado uma atenção para ele, mesmo antes da lei aqui do Êxodo 20. Vamos abrir em Êxodo 16, versículo 23. Por isso que algumas situações anteriores à lei, o Senhor já vinha como que preparando, já vinha direcionando. Alguns definem dessa forma. Então, por exemplo, aqui vamos ler Êxodo 16, versos 22 e 23. Sexto dia comeu pão em
Confrontaram-no. A Moisés. Respondeu-lhe, e isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiserdes, cozei-o, e o que quiserdes, cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobrar, separai, guardando para o amanhã seguinte. Muito bem, vejam aqui que o que Moisés está ordenando ao povo era com respeito ao maná. E vocês lembram quando nós passamos por essa passagem, que a ordem era que na sexta-feira, no sexto dia, eles recolhessem o maná em dobro. Por quê? Porque esse maná em dobro também ia atender eles no dia seguinte. Porque no dia seguinte, ninguém deveria recolher o maná. Só que não havia lei. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, muitos saíram procurar o maná, o Senhor ficou irado com eles, mas ninguém morreu por causa disso. Não havia uma lei, mas a ideia do descanso desse dia já estava sendo direcionado para o povo, a separar esse dia para o Senhor. Muito bem, vamos caminhando, né? Não chegamos no domingo ainda, mas vamos lá. Muito bem, a observação desse dia envolvia descanso de todos os afazeres. Isso deveria ser observado por todos os que se encontrassem, como dissemos, dentro dos limites de Israel, inclusive os animais. Todos deveriam se sujeitar a essa ordem. Eu me lembro que quando eu era garoto, meu pai ele morava ali em São Vicente e tinha uma loja lá de roupa e era um judeu que era o dono, o Shafik. O Shafik era o dono da loja. No sábado ele não trabalhava, mas só que ele colocava o empregado para trabalhar. Ele ficava sentado lá na cadeira, ele não atendia, ele não pegava uma camisa, mas quer dizer, já estava distorcendo, já estava meio brasileiro o Shafik já, né? Mas o empregado trabalhava, mas ele ficava lá como que observando o Shabá do seu jeitinho lá. Mas, segundo a lei, ninguém devia fazer nada, né? Nem acender o fogo, como diz lá. O povo seria abençoado à medida que dedicassem esse dia especialmente ao Senhor. Lá em Isaías 58, vamos lá, Isaías 58, versículo 13 e 14. Alguém pode ler para nós? Então nós vemos que o que acontece, o povo na verdade era que nem a gente assim, né? Que quando percebia que ninguém morria, vai chegar um período que provavelmente essa lei de matar, de condenar, houve alguns, a gente tem textos que mostram naquele período lá que foi implantada, que veio o mandamento, que alguns desobedeceram e foram mortos mesmo. Mas é provável que, assim como outras situações, isso a lei foi o quê? Afrouxando. Nos dias do profeta Isaías, e isso já 650 anos antes de Cristo, aproximadamente, nós vemos que o Senhor está exortando o povo a usufruir desse dia de um modo correto, de um modo adequado, porque eles já não estavam mais valorizando isso. Então aqui a advertência é, né, ou a exortação: se desveres o pé de profanar o sábado. Isso estava acontecendo.
Né? Ele continua, e de cuidar dos teus próprios interesses. O sábado é o dia do descanso, então vou viver ele do jeito que eu quero. Mas o Senhor diz, e não cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Essa ideia não muda, gente, para o domingo. A gente pode ver essa aplicação para o domingo. Nós não guardamos mais o sábado, já não estamos mais debaixo da lei, é verdade. Mas o princípio de ter um dia especialmente reservado para o Senhor, permanece. Mas não é um dia para descanso? Não entendi. Não é um dia para descansar? Esse descanso é no sentido de você se lembrar das coisas de Deus. E é para descansar. Não entendi. Tem gente o quê? Cada um, esse dia é um dia de descanso. Cada um deve procurar descanso. É um dia de descanso, mas é um dia de santificar para o Senhor. Então eu tenho que equilibrar. Esse descanso com também as coisas de Deus. Tem coisas que eu posso fazer para o Senhor no domingo que eu não posso fazer num dia de semana. Eu não posso estar em comunhão com a igreja durante a semana de manhã. Por quê? Tenho que trabalhar. Mas nesse dia que é reservado para o Senhor, é um dia que eu posso separar para isso. E na verdade isso é um descanso de todo o meu trabalho. Eu estou completamente distante daquilo que eu faço na minha rotina semanal. Então é um dia reservado para o Senhor. Lógico que tem que ter equilíbrio, tem. Para não tornar o dia do Senhor um dia que eu chego e estou acabado de tanto servir a Deus. É preciso haver o quê? Um equilíbrio em tudo isso. De repente, a Rosalina alguns estão lá atrás e falam, o que está acontecendo lá na frente? A Rosalina fala, não precisa chegar ao ponto de não fazer comida. Isso daí depende. Os antigos, por exemplo, os antigos. Eu não venho de uma família cristã antiga, né? Eu não venho de uma geração assim, mas a geração antiga diz que as mulheres cristãs adiantavam o almoço de domingo no sábado, para no domingo poder ficar mais... O que acontece no domingo? Deixa eu voltar rápido para casa, eu tenho que fazer almoço para o meu marido, para meu filho. O dia do Senhor, se você quisesse se deleitar no dia do Senhor, né? Você não pode arrumar sua cama quando você levanta? Mas olha, isso aí eu vou falar aqui no final. Isso daqui eu vou falar aqui no final, Rosalina. No final, o que eu vou dizer no final? Não adianta nós chegarmos hoje, gente. Nós chegarmos hoje e começar a apresentar aqui, eu vou apresentar para vocês a regra do que você faz e do que você não faz. Não, isso não dá certo. Isso daí é o que os fariseus faziam. Você tem que ter o discernimento. Não precisa eu dizer para você, olha, você faz isso, você come só 2 grãos de... Não, isso daí... Não é isso. Mas isso daí é detalhe. Arruma a cama, não arruma a cama. O ideal é que você separe o domingo especialmente para o Senhor. Agora, se você vai arrumar a cama, se você vai andar um pouco pela orla da praia falando com Deus e orando, não adianta estabelecer regra aqui, gente. Os judeus fizeram isso, olha, no domingo só toma sopa para não fazer força para mastigar. Besteira, vamos entrar em que conversa aqui? Ora, né? Os judeus, a Vanusa está lembrando, e é verdade, os judeus tinham uma distância, tá lá, que eles podiam percorrer. E agora?
No domingo, se a gente for entrar nesse mérito, então não toma ônibus porque alguém tem que trabalhar. Gente, entrar nesse mérito do que pode e o que não pode, é o espírito. É isso que Jesus condenou nos fariseus. No domingo, no dia de sábado, no dia do Senhor, vamos usar como dia do Senhor, é dia de você fazer o bem. Acabou. Se vai fazer alguma coisa, é mal. Não dá. Aliás, todo dia você deve fazer o bem, né? Mas Jesus disse, no dia do Senhor, é lícito fazer o quê? O bem. Acabou. Então, não adianta a gente tentar delinear o que pode e o que não pode, porque aí a gente entra numa... Para uns fazer isto pode e fazer aquilo não pode. Para outros fazer aquilo já pode e isto não pode. Você vai ficar louco. Quando nós íamos para os retiros da igreja, a gente... Imagina você, chega no domingo, no retiro da igreja lá, hoje não pode jogar futebol, porque tudo bem, é o dia do Senhor, deve ser separado. Mas... Seja equilibrado, tenha prudência, tenha bom senso. Se não, não pode, então pode jogar futebol? Bom, então também não pode. Pronto, você entrou num livro de regras que você não tem saída. Cada um tem que agir de acordo com a sua consciência, mas tem que ter o entendimento de que há um dia que o Senhor separou para ele. É isso. E o cristão que trabalha também nesse dia, como é que vai fazer? Lógico, o ideal é que ele ore a Deus, Senhor, me arruma um emprego que eu possa trabalhar até o sábado ou até a sexta-feira, para eu poder ficar no domingo, poder ir na igreja, estar com meus irmãos, lógico. Mas enquanto não arruma, o que ele faz? Ele precisa trabalhar. Se ele for médico, você vai dizer, não, eu não trabalho no domingo. Então vai morrer alguém porque você não atende? Então, gente, tudo tem um equilíbrio, né? Tem que haver um bom senso, mas não podemos perder de vista que é um dia especialmente separado para o Senhor. Tudo que você fizer, você procurar observar isso, é edificante para a sua vida. É interessante também que em Deuteronômio 5, por exemplo, quando fala dos mandamentos, e fala desse mandamento, porque Deuteronômio 5 repete essas ordenanças. Deuteronômio 5:15 fala que a razão, é interessante que lá acrescenta uma ideia também aqui nesse mandamento, 5, versículo 15. Né? Ele está dizendo aqui no versículo, pode ler o 14 e o 15. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então veja que esse dia era um dia para lembrar os feitos de Deus. É um dia que como família podemos sentar juntos. Nem todos os dias isso é possível. No domingo pode sentar juntos. No domingo a gente pode conversar depois do almoço durante algumas horas. Durante a semana você tem que sair rápido para trabalhar. Então o domingo, o dia do Senhor é um dia para que essas coisas possam acontecer com mais tranquilidade, com mais descanso. Né? Jesus, por exemplo, se for levar radicalmente aqui a situação, então aqui Jesus não cumpria, era isso que os fariseus entraram, que Jesus não cumpria os mandamentos, que Jesus estava desobedecendo esse mandamento. Por quê? Quando ele diz, olha, se cair a ovelha, se cair o jumento lá num buraco, você não vai tirar num dia de sábado? Mas se você pegar radicalmente aqui o texto, sinto muito.
Deixa ele aí, amanhã a gente tira. Mas Jesus fala que o sábado não foi criado. Jesus coloca as coisas na ordem, né? O sábado foi criado por causa do homem, o homem por causa do sábado. Ou seja, o ser humano, nós, diante de Deus, somos mais importantes que o sábado. Que o judeu, não, o sábado, de acordo com o interesse, lógico, ele colocava o sábado acima de tudo. Então, tudo isso tem a ver com a obra de Deus. Por exemplo, para nós, o que para nós significa? Se para o judeu era a lembrança da libertação da escravidão egípcia, para os cristãos nós observaremos esse dia pensando na libertação do cativeiro do pecado. Da morte de Cristo, ressurreição. É isso que nós lembramos nesse dia. Jesus nos libertou. Nós não somos mais escravos. Eles, dos egípcios, nós, dos pecados. Então há todo um sentido em se guardar este dia. A questão que não dá para a gente passar por cima é: por que então os cristãos não guardam o 7º dia? Por que nós não guardamos o 7º dia? Nós sabemos que ao segmento, e aí alguns consideram uma religião, mas a maioria dos estudiosos consideram seita, que são os adventistas. É uma seita. É uma seita judaizante. Os princípios judaicos eles observam. Para eles têm ainda, lógico, o sábado como sendo o dia, o 7º dia que deve ser observado rigorosamente, literalmente, como eles imaginam aqui dentro do mandamento, dentro do Antigo Testamento. Entretanto, para eles também, e como para o judeu era, não é só uma questão de observar o sábado. Entra aí, como uma seita judaizante, entra a questão alimento. Tem alimentos que eles não comem, não é porque não é bom para o organismo, é porque a religião não permite. Quando a Bíblia diz que na verdade, Paulo diz: olha, come de tudo que vende no mercado. Não existe restrição alimentar para o cristão. Se você não quer comer carne porque você acha bom para você, ótimo, não coma carne. Se você quer ser um vegano, sei lá, nem sei o que é vegano, seja um vegano. Se você quer ser come só vegetais, coma só vegetais. Mas é uma opção sua. Biblicamente não há nenhum fundamento para dizer que eu não posso comer isso ou comer aquilo. Então, não tem sentido. Mas além disso, né? Por que se torna, já que eu abordei a questão dos adventistas que defendem a questão do sábado, o cristianismo, desde o 1º século, o cristianismo entendeu que o primeiro dia da semana é o que eles começaram a observar. Nós já vamos ver algumas razões. E veio assim, dessa forma. Até o ano de 1800, ou seja, o século XIX, de repente surge o grupo chamado do Advento, que então aí surge uma profetisa, uma mulher chamada Ellen White, que é a profetisa dos adventistas, e ela afirmou que teve um sonho, que nesse sonho ela via a arca de Deus e que o 4º mandamento brilhava. Então, a partir daí, os adventistas, que só discutiam até então a questão da data que Jesus viria, começaram a adotar também o 7º dia. Então passou a ser adventistas do 7º dia, porque o 7º dia entrou nessa história por conta da profetisa. Na visão do povo adventista, as palavras da profetisa Ellen White têm tanta autoridade quanto a Bíblia, e se tiver que dividir os dois, é capaz que as palavras da Ellen White prevaleçam sobre o que a Bíblia diz. Então nós não entendemos como uma religião, trata-se de uma seita e tem diversos outros preceitos mais envolvidos. Lógico que eles têm uma boa ética,
Eles têm boas orientações para alimento, eles têm indústrias de alimentícias que são muito boas, as escolas têm uma boa ética, tudo, mas como religião é complicado. Além disso, na visão deles, você é salvo por Jesus e guardar o sábado. Só Jesus parece que não basta. Você tem que crer em Jesus e guardar o sábado. Se você diz que crê em Jesus, mas não guarda o sábado, a impressão que dá é que você é um filho da besta e que não tem sentido. Jesus está ensinando para ver os pecados de todo mundo, mas se realmente a gente se arrependeu dos pecados. Eles têm diversos conceitos sobre isso, né? Mas aí exige um estudo com mais tempo. Estou apenas falando algumas coisas para a gente entender. Às vezes alguns se encantam com essa coisa de guardar o sábado e apontam para eles, né? Parece que eles são mais bíblicos. Para com isso. Vamos estudar a Bíblia e entender um pouco sobre essa ideia de se guardar o dia do Senhor no primeiro dia da semana. Então vamos lá. Pastor, Fala. O Adventista do sétimo dia é diferente do Adventista da promessa. Só que o da promessa guarda o sétimo dia também. Mas se tu fosse lá, ele guarda. Pode falar, Anderson. Eles são mais voltados para o movimento carismático, os da promessa. Essas coisas de da religião, assim, da igreja, tem os costumes, né? Foi na salvação? Não. A salvação nós somos salvos pela fé em Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que Jesus... Como você salva? Nós não temos como dizer quem é salvo e quem não é salvo. Até entre os católicos deve ter os salvos. Agora, isso... que é errado guardar o salvo. Mas, por exemplo, tem pessoas que vai dizer, de repente, você segue a Jesus, mas vou guardar o salvo, isso compromete a questão, Anderson, não é... E esse ponto é um ponto sutil. Então eu posso ir no Espiritismo e crer em Jesus e estou salvo. Eu posso ir para o islamismo e estou salvo. Espera aí. Então a gente tem que falar, opa, vamos lá, vamos devagar. Nós temos que nos apegar a Jesus como Senhor e Salvador. Tem que nascer de novo. Quando Nicodemos, que era um homem religioso, era o principal da sinagoga, procurou Jesus numa noite, está lá em João capítulo 3, Jesus falou para ele, chegou, olha, sabemos que és mestre em Israel. Ele sabia muita coisa do judaísmo e já de Jesus. Sabemos que és mestre em Israel, que ninguém podia fazer essas coisas, senão Jesus falou, Nicodemos, importa você nascer de novo. Esse é o ponto que diz respeito à fé e à salvação. Agora, dizer, bom, então eu posso estar em qualquer lugar. Primeiro, se eu creio em Jesus e tenho a palavra de Deus como minha única regra de fé e prática, isso já me limita. Isso já estabelece alguns critérios sobre a questão de onde eu vou estar para adorar Jesus. Se eu creio em Jesus, eu creio que para ser salvo, preciso crer em Jesus e falar línguas. Não estou dizendo que é isso, mas falar línguas. Preciso crer em Jesus e não fazer transfusão de sangue. Preciso crer em Jesus e guardar o sábado. Eu estou colocando aí o quê? Que só Jesus não me é suficiente. E aí complicou. Então, dizer, Deus tem os dele em todo o lugar. Foi da igreja romana que o Senhor suscitou aqueles que estavam insatisfeitos pelos desvios dela e veio a igreja reformada, que era uma busca de Deus. Mas saíram de onde? Lá da igreja romana. Agora, se eu pensar, bom, então eu posso crer em Jesus e continuar adorando Maria, continuar adorando São Sebastião, espera aí, não terás outros deuses diante de mim, é o mandamento. Então uma coisa acaba estando ligado à outra. Então é muito complicado de repente eu relativizar.
Ah, eu creio em Jesus. Se eu vou estar num centro espírita, tem gente que está pregando isso por aí. Se eu vou estar aqui ou acolá, não interessa. Não. Se você crê em Jesus, você vai ter um critério. Então, nesse sentido, essa questão do adventismo, lógico, Deus pode ter os salvos lá. Nós não podemos julgar, não podemos julgar. Deus é doutrina judaica. Mas eles creem em Jesus, né? Assim, os adventistas, eles falam de Jesus. Os judeus não. Os judeus... Entendi. É que, por exemplo, eles creem em Jesus. Os testemunhas de Jeová também falam que Jesus é um Salvador. Mas para eles, esse Jesus já não é Deus. Os espíritas também falam de Jesus, mas a visão de Jesus é uma outra. Então, não é só uma questão de eu falar de Jesus, não é só questão de eu respeitar a Jesus. É por isso que aí Nicodemos diz: importa-vos nascer de novo. Não é nem ser presbiteriano e fazer o batismo e a pública profissão de fé, é nascer de novo. Acabou. Não é questão de eu ser pastor ou presbítero numa igreja. Nascer de novo. Esse é o ponto fundamental. E não tem como dizer, ninguém pode afirmar que na igreja adventista vai todo mundo para o inferno. De modo nenhum podemos afirmar isso. Estamos dizendo que os princípios que eles seguem não são os princípios cristãos. É isso. Por exemplo, quando você lê Atos 2,42, diz assim, sobre os cristãos, o subtítulo é como viviam os convertidos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí você vai numa igreja que fala de Jesus, mas que doutrina é essa que eles seguem? Então, essas coisas vão ajudando a gente a ter um critério com essas coisas. Mas não é um assunto simples mesmo. Tá? Não é um assunto fácil. Mas a questão então seria, por que os cristãos não guardam o sábado? Essa é a pergunta. Por que então? Já que os judeus guardavam, estamos lendo os mandamentos, e aí? Mas pastor, quando o senhor falou que Shabbat quer dizer descanso, a gente pode guardar qualquer dia. Por exemplo, o seu Shabbat é na segunda-feira, o senhor trabalha comigo. O senhor é pastor, tem que trabalhar comigo. Isso pode ser uma ideia. Mas aqui no mandamento, quando você lê o mandamento, ele menciona o sétimo dia. Entendeu? O mandamento, ele menciona. Não é isso? Mas Jesus você está entrando já no degrau de cima, né? O mandamento diz, lá no versículo 10, mas o sétimo dia é sétimo dia. é o sábado. É aí que entra o quê? Esse conflito. Mas aí a gente tem que pensar, mas o que aconteceu então? Né? O que aconteceu? Essa é a pergunta, a resposta que nós como cristãos temos que ter. Eu vou avançar um pouco porque não vai dar para avançar tudo. Nós chegamos bem tarde nesse ponto, achei que ia chegar mais tarde, chegamos tarde, mas vamos lá. Né? Uma resposta direta e objetiva seria por quê? Primeiro, após a ressurreição de Cristo, os cristãos passaram a reunir-se no primeiro dia da semana. Os cristãos, os judeus convertidos ao cristianismo, que até então o sábado era guardado por eles iam na sinagoga e se reuniam lá para cultuar a Deus, eles passaram a se reunir no primeiro dia da semana, ocorrendo aos poucos uma transição, e que o primeiro dia passou a ser conhecido como o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Vamos ver um texto, por exemplo, 1 Coríntios 16, 2. 1 Coríntios 16, 2. Alguém chegando lá pode ler. Eu vou ter que dar uma introdução para vocês não saírem daqui sem nenhuma... No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando
Paulo está recomendando à igreja de Corinto, e esse era um hábito já das igrejas, delas se reunirem no primeiro dia da semana. É por isso que ele menciona, no primeiro dia da semana, quando vocês se reunirem, é isso que vão fazer. As igrejas começaram a se reunir no primeiro dia da semana. Vamos ver os apóstolos? João capítulo 20. João capítulo 20, verso 1. Jesus tinha morrido. Jesus morreu e na sexta-feira, era a Páscoa, né, ali, morreu naquele dia. Muito bem, o que diz aí no versículo 20, versículo 1, capítulo 20, versículo 1? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Muito bem, então aconteceu aqui, ressurreição, primeiro dia da semana. Versículo 19. Ao cair da tarde, naquele dia, primeiro dia da semana, na casa das portas da casa onde estavam os discípulos, com medo que Deus veio Jesus, fosse no meio deles e disse: paz seja convosco. Veja só, no primeiro dia da semana eles estão reunidos. Jesus aparece. Vejam agora o versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Passado 8 dias, ou seja, no outro primeiro dia da semana novamente. Essas coisas foram marcando para os discípulos. Eles começaram a ter o judeu, isso já fazia parte da cultura judaica. O judeu, ele observava muito alguns dias. Lembra? Eles tinham os dias da Páscoa, tinha o dia da expiação, tinha a festa do Purim, tinha a festa dos tabernáculos. Eles tinham diversas festas, porque essas festas eram de um dia que por alguma razão ficou marcado para eles. Então os judeus, dentro dessa mesma ideia, eles começam a reunir-se no primeiro dia da semana. Os judeus continuavam se reunindo no sábado. Quando Paulo chegava nas cidades que ele ia visitar, e ele queria ir lá para falar do evangelho, que dia que ele ia e onde? Nas sinagogas, no sábado. Era lá que ele sabia que lá os judeus estavam, mas os discípulos de Jesus, os cristãos, passaram a reunir-se no primeiro dia da semana. Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Pode ler alguém. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem do dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Primeiro dia da semana. Esse dia foi um dia legal, né? Alguém caiu de lá o Eutico, caiu. Mas enfim, primeiro dia da semana eles estavam reunidos. Então a igreja de Cristo começou a se reunir no primeiro dia da semana. Os judeus continuavam e continuam até hoje se reunindo no sábado. Mas os cristãos, houve uma transição por conta da ressurreição de Jesus, que começaram a se reunir no primeiro dia da semana. Mas eu apenas falei aqui de 2 pontos. Na semana que a gente vai continuar falando sobre esses pontos que tratam acerca do primeiro dia. Senão hoje alguém cai também aqui de lá da galeria, senão o Ricardo cai da galeria. Então nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós continuamos falando sobre essa questão, né? Porque muitos ficam confusos, mas espera aí, era o sábado, o que houve? A gente vai ver sobre isso, tá bom?